Muito obrigado, meu irmão. É um prazer estar aqui mais uma vez com o irmão Renato, sua família, né, trazendo a palavra de Deus, falando de Deus, do amor dele por nós. E eu queria falar um pouco nessa noite que Deus é um Deus de relacionamentos. Eu queria falar sobre esse tema. E por ele ser um Deus de relacionamentos, esse nosso Deus, ele enviando seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz, que nem nós cantamos aqui hoje, ele nos dá as provas e a certeza do amor de Deus por nós. E isso é um motivo de alegria. E o que é que nós percebemos, meus irmãos? Que, quando nós lemos a Bíblia, que desde a criação da humanidade, desde o início da criação, Deus, ele procura o ser humano. Quando ele faz o ser humano, na sua criação, ele procura ter relacionamento com o homem. O que é que a gente percebe lá em Gênesis, ainda, no início? Deus, ele vinha no final da viração e ele tinha relacionamento com o homem, com Adão. Ele se relacionava com o homem. Então, Deus nos criou para que nós possamos ter relacionamento com ele. Amém. E esse relacionamento, o que é que a gente percebe? Que toda vez que esse relacionamento entre o homem e Deus, ele foi quebrado da parte do homem. Porque Deus, ele não muda. A palavra de Deus vai dizer que ele é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E lá no Jardim do Éden, o que é que o homem faz? Ele quebra a lei do Senhor. Todo pecado é uma ofensa contra Deus, em primeiro lugar. E as suas consequências chegam até o ser humano. E o homem, ele quebra esse relacionamento, um relacionamento honesto, um relacionamento verdadeiro, e o homem quebra. Ele é expulso do paraíso, do Jardim do Éden, por causa da sua desobediência, por causa da quebra da lei. O que é que a gente vê na Bíblia? Que o pecado é quebra da lei. Nós quebramos a lei de Deus. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. E a quebra da lei. E o que é que nós percebemos também? Que Deus, ele não precisava ter um relacionamento com o homem. Por quê? Porque ele já tem um relacionamento eterno, trino, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é autoexistente. Ele existe desde a eternidade. Então ele não precisava ter se relacionado com o homem. Deus nunca precisou do homem. É o homem que precisa de Deus. É o homem que precisa ter relacionamento com Deus. E isso nós temos que colocar isso na nossa cabeça. A palavra vai dizer que Deus, ele nos chama por sua graça. Ele nos atrai com laços de amor fraternal. E nós vamos. E nós obedecemos. Amém. Nós vamos até ele. O que é que nós percebemos também? Que lá no Jardim do Éden, Deus poderia ter abandonado e deixado o homem por conta própria. Mas ele começa a ter relacionamento com o homem novamente. A gente vê grandes homens, Abel, Enoque, que não passou pela morte física, foi transladado. E ele tem relacionamento. E o que é que acontece? Novamente, o homem cai em perdição novamente. A época de Noé, chega a época de Noé, irmão Luiz Gonzaga. Chega a época de Noé, o que é que acontece? A raça humana estava perdida. Deus dando oportunidade ao homem. Noé, 120 anos, pregando dia e noite. Deus manda o dilúvio. E o que é que acontece? Sobra 8 pessoas só. Somente 8. O que é que nós percebemos com isso? Porta estreita. Continua estreita do mesmo jeito. Você tem que se arrepender e crer. Se arrepender e crer. E nós que somos crentes já em Cristo Jesus, viver em santidade e em novidade de vida. Porque sem santidade ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor. E o que é que nós percebemos? Que lá sobra 8 pessoas, Noé, Jefté, Cã, Sem e as 4 mulheres. Para povoar a terra novamente. Deus dá uma oportunidade novamente ao homem. Uma grande oportunidade.
Deus dá uma oportunidade ao homem. Ele sempre dando. Nós estamos vivendo, hoje, nós estamos vivendo o tempo da longanimidade de Deus. É muita paciência. O ser humano teimoso, quebra a lei de Deus, ofende a Deus com seus pecados e delitos, mortos. E Deus, o que é que nós percebemos? Caminha o tempo, a raça humana está novamente em decadência. Deus chama um homem novamente, chamado Abraão, o pai da fé. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E ali, e ele diz, mais na frente, lá no versículo 12, é interessante que ele diz, através do teu descendente. Apontava para o plano perfeito de Cristo. O plano perfeito de Deus, que é o plano da redenção humana. Através do teu descendente serão benditas todas as famílias da terra. O que é que isso quer dizer? Que eu tenho, que minha família vai ser abençoada quando eu me arrependo e eu creio. Deus nos ama, nos ama. É Ele que convence o ser humano através do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, sim. Qual o papel do homem nisso tudo? Se arrepender e crer. Se arrepender e crer. Né? Através disso, o homem volta a ter relacionamento com Deus. Deus dando oportunidade. E a gente, o que é que segue? Os patriarcas, Isaac, Jacó. Meus irmãos, isso não significa, é que a gente percebe, esses homens todos tiveram problemas, todos tiveram dificuldades. A gente vê o filho, um dos filhos de Jacó, José do Egito, que a gente conhece bem a história dele, José do Egito, teve grandes problemas, foi vendido pelos seus irmãos, foi caluniado pela esposa de Potifar, foi vendido, preso, mas no final da vida dele, Deus trouxe ele novamente e disse, José, tu vais ser o sustentador da vida. Safenate Paneia, o sustentador da vida, aquele que sustentou toda a humanidade, porque não tinha alimento. Durante 7 anos, o sustentador da vida. As promessas de Deus continuam em nossas vidas. Amém. Mesmo nas tribulações. O que é que nós vemos, meus irmãos? Outro patriarca, que ele é patriarca também, chamado Jó. Jó, ele perdeu o tripé, Luiz Gonzaga, que a humanidade mais gosta. Qual o tripé? Dinheiro, família e saúde. O tripé da humanidade é isso. Ele perdeu tudo isso. Perdeu tudo isso. Mas no final da vida de Jó, Jó diz, eu te conhecia por ver, agora os meus olhos te veem, eu vejo a tua glória. E Jó foi abençoado por Deus. Deus abençoou Jó. A família de Jó foi restaurada. E isso, meus irmãos, é isso que eu estou dizendo. Em toda a totalidade da Bíblia, a Bíblia todinha, do começo ao fim, ela nos mostra, ela nos revela que a intenção de Deus em ter relacionamento conosco é para nos salvar da condenação eterna. Amém. Amém. Esse relacionamento é para nos salvar da condenação eterna. Ele quer ter relacionamento conosco para nos salvar. Ele é amor, mas ele é justiça. A balança de 2 pesos. Ele quer ter relacionamento conosco para que nós possamos verdadeiramente conhecê-lo e a partir disso obedecer os seus estatutos e mandamentos. Ele quer, porque, como eu falei, o pecado causa separação entre o homem e Deus. Causa separação entre mim e Deus. E geralmente, nós mesmos que somos crentes, nós não gostamos da confrontação das Escrituras. As Escrituras, ela nos confronta quando nós estamos em pecados. O Espírito Santo vai lá e liga o sinal de alerta. Você está pecando e o pecado é um pecado direcionado a Deus. Causa separação. É interessante que eu preparando a mensagem nos comentaristas, né? E os comentaristas, eles vão dizer que o pecado em si, o pecado, ele só não aparece em 2 momentos na Bíblia. Gênesis 1 e 2, Gênesis 3, o homem cai. Aí começa o pecado no mundo. E Apocalipse 21 e 22. Por quê? Porque nós estaremos no céu. Aí não vai ter mais pecado, nem dor.
nem angústia, nem aflição. Mas só são esses dois momentos que não aparece a palavra ou o pecado no mundo. Gênesis 1 e 2, o homem não tem... Gênesis 1 e 2 e depois em Apocalipse 21, 22, que nós já estaremos em casa. Esse Deus é um Deus todo-poderoso, meus irmãos. Um Deus, ele está em todos os lugares, ele vê todas as coisas e ele sabe todas as coisas. Onisciente, onipotente e onipresente. Por isso ele é espírito. Ele quer ter relacionamento com verdadeiros adoradores. Amém. Que o adorem em espírito e em verdade. Não tem jeito. Por isso que ele quer ter um relacionamento comigo e com a senhora. Um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento que ele guia a sua igreja, que ele guia o seu povo. Nós fazemos parte do seu povo. Onde quer que nós estejamos, não só hoje, agora, não só aqui, no culto, não, mas onde quer que nós estejamos, ambiente de trabalho, dando testemunho de vida, fora, onde quer que a gente estejamos, Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Não existe, meus irmãos, dicotomia entre o crente. O crente é crente no culto e fora do culto. Por isso, o papel do crente, continuar testemunhando, dando testemunho. Não existe dicotomia. Não existe. O crente é crente no culto e fora do culto. Porque muitos querem dar o testemunho, Gonzaga, quando está no culto. Não existe isso. Né? Quando sai fora do ambiente de igreja ou fora do ambiente de culto, você não vê um cristão verdadeiro dizer assim, que nem disse com o profeta lá, o profeta disse, ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Que Deus possa nos usar para que nós possamos viver em santidade, em novidade de vida e dando testemunho, dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Como eu falei, isso tudo não implica e não vai dizer que nós não teremos tribulações. O próprio Jesus disse, do mundo tereis tribulações, né? Tribulação, pandemia. Está na Bíblia. Não deveria nem pegar o crente de surpresa. As pandemias, o medo. A pandemia está na Bíblia. Problemas de saúde. A gente tem problema de saúde. Doenças, privações, necessidades, hostilidades, perseguição. O crente é perseguido. O cristão ou o ser humano normal é perseguido. Tribulação é tudo aquilo que testa a nossa fé. E todo dia nós estamos sendo testados. Todo dia. Tribulação é tudo aquilo que nos desaponta, que nos desagrada, que causa em nossas vidas uma coisinha chamada desconforto. O crente geralmente, porque ele sente uma dorzinha, um desconforto, é tribulação. É tribulação, é dificuldade, aquilo que nos causa tristeza. A pergunta que fica é que tipo de relacionamento nós estamos tendo com Deus? Aquele que nos conduzirá para a vida eterna ou aquele que haverá separação? Que tipo de relacionamento? Isso aí a gente tem que refletir dia e noite. Qual testemunho eu estou dando? Qual testemunho eu estou dando? Que tipo de relacionamento? Eu gosto muito de usar, eu nem coloquei aqui, eu lembrei agora. Eu gosto de usar, que tipo de relacionamento nós temos? Aqueles que nós estamos só inscritos no hall de membros da igreja ou nós estamos inscritos no livro da vida? Né? A gente tem que perceber isso aí, como cristão, nós temos que reanalisar as nossas vidas. Vocês pensam que não ia ter texto, né? Mas tem Bíblia, viu? Abra suas Bíblias em Romanos. Vai é comentário. Romanos 8. Eu vou falar das provas e as certezas do amor de Deus. Eu queria fazer só essa breve introdução. Foi uma introdução, Giliard. Romanos 9. Romanos 8, perdão, meus irmãos. Romanos 8, do 31 ao 39. Eu gosto de usar esse texto.
E Paulo faz 4 perguntas retóricas, que nós já sabemos as respostas. E eu queria expor elas nessa noite, para que nós possamos nos fortalecer. Eu vou ler o texto completo, os irmãos só acompanhem nas Bíblias. Romanos 8, do 31 ao 39, tá? Romanos 8, do 31 ao 39. A palavra de Deus diz assim: nada nos separa do amor de Deus. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Aqui são as bases e a certeza do amor de Deus por nós. Todas as garantias, está aqui. Todas as garantias. Esse aqui é um texto que mostra que através do nosso relacionamento com Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz, nós temos salvação, nós temos redenção, nós temos a garantia completa e total que aquele que começou a boa obra, ele finalizará. Amém. Todas as garantias. Essa, meus irmãos, é uma das passagens que eu leio e eu me alegro, porque é uma das passagens mais gloriosas, mais sublimes da Bíblia e mais tranquilizadoras. É certeza. Aqui nós temos a certeza que nós viveremos um relacionamento eterno com Deus. Paulo aqui nos assegura, com 4 perguntas e 4 respostas que nós já sabemos, que nada e ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo nos tranquiliza. E nós, o que é que nós temos que fazer? Crer, nos arrepender. Nós temos a certeza que nós herdaremos a vida eterna através de 2 coisas. Deus está conosco todos os dias. Amém. E que nada e nem ninguém, nesse universo ou fora do universo, nos separar desse relacionamento verdadeiro e eterno. Paulo faz tudo isso através de 4 perguntas, que está aqui no texto. Nós vamos ver uma por uma. Perguntas retóricas. O que é perguntas retóricas na Bíblia? É pergunta que nós já sabemos as respostas. Paulo já sabia o que aqueles irmãos iam perguntar. Paulo já dá a pergunta com a resposta. Ele começa dizendo no versículo 31, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? A primeira pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 31, a resposta é ninguém. Ninguém será contra nós. Mas ele diz, à vista dessas coisas. Que coisas? Aqui essas coisas são todas as garantias que ele nos dá nesse capítulo aqui, 8. Ele já começa o capítulo 8 dizendo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz que o Espírito Santo, ele nos inclina a ouvir as coisas de Deus. O Espírito Santo, ele nos capacita a vencer o pecado. Que o Espírito Santo, mesmo quando nós não sabemos orar, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Todas as garantias nós temos, que o Espírito Santo de Deus, ele testifica que nós somos filhos de Deus e herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Só bênçãos espirituais, não
dizendo que nós não passaremos por problemas ou dificuldades. Ele vai dar aqui uma lista de mais de 20 problemas e dificuldades que teremos, mas ele diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. O Espírito Santo nos assegura, ele nos dá a certeza que nós estaremos em casa. Ele nos garante, o Espírito Santo testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Deus. São promessas e segurança. A primeira pergunta de Paulo é: se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta a gente já sabe: ninguém. Ninguém é contra nós. Por quê? Esse capítulo 8 é tão rico que ele vai dizer que Deus, ele nos conheceu, Deus, ele nos predestinou, Deus nos chamou, Deus nos justificou e Deus nos glorificou. Você quer mais garantia de vida eterna do que isso? Nos glorificou. Nós já temos as garantias que estaremos no céu junto com o Pai. Quem será contra nós agora que nós cremos que Cristo Jesus é o nosso Senhor, que Cristo Jesus é o nosso Salvador, que Cristo Jesus é o nosso Redentor, que Cristo Jesus é o próprio Messias que desceu do céu para nos salvar? Amém. Quem será contra nós? Ninguém. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo, os salvos. Jesus Cristo foi enviado para morrer por nós e que o Espírito Santo ficou aqui para testificar e garantir que nós estaremos com o Pai. Todas as garantias e certezas do amor de Deus. E isso não significa que não teremos tribulação. Teremos muitas dificuldades, mas nós teremos um relacionamento eterno com o Pai. O primeiro argumento de Paulo, no versículo 32, ele diz: aquele que não poupou seu próprio filho. Ele não poupou seu próprio filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos as garantias totais de perdão de pecados, de vida eterna, de redenção, de justificação, de santificação. A santidade é responsabilidade minha e sua aqui na terra. Mas santificação foi completa já na cruz e temos as garantias da glorificação. O capítulo 8, quando você lê, você fica de boca aberta, porque são garantias, certezas do amor de Deus. Mas uma pergunta que fica para mim e para você, meus amados irmãos: e se Deus for contra nós? Se Deus for contra nós, contra os incrédulos, contra os pecadores, aqueles que não estão nem aí para Jesus, eles sofrerão. A resposta é essa: eles sofrerão o juízo eterno no lago de enxofre, onde há choro e ranger de dentes. Não tem para onde correr. Quem crê, salvo; quem não crê, condenado. Não existe meio termo. Segunda pergunta de Paulo, as perguntas retóricas de Paulo, versículo 33. Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? A resposta é: ninguém. O mundo pode até tentar. O seu vizinho pode até tentar. O seu colega de trabalho pode até tentar. Por quê? Por causa da idolatria deles. Por causa da incredulidade deles. Eles intentam acusações contra os eleitos de Deus porque eles são idólatras. Eles têm ódio no coração. Eles cobiçam. Eles têm avareza, maldade, inveja. Eles já são insensatos, desleais, difamadores, caluniadores, arrogantes, soberbos, orgulhosos. Mas Deus não. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Nós temos todas as garantias. Todas as garantias. Por que ninguém tentará acusação contra os eleitos de Deus? A resposta está aí no mesmo versículo. Porque é Ele quem nos justifica. Glória a Deus. É Ele quem nos justifica. Justificação pela fé. Os irmãos já sabem, mas eu vou dizer o que é. Justificação pela fé. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, os nossos pecados foram lançados sobre Ele. E a justiça de Cristo foi imputada
colocada sobre nós. Nós só não vamos para o inferno porque nós temos a justiça de Cristo e nós já fomos justificados no tribunal de Deus, irmão. Nós temos todas as garantias. Nós somos justificados dos nossos pecados. A justiça de Cristo foi imputada. A gente tem que ler mais sobre essa doutrina da imputação. Não é amputação, não, de arrancar o braço. É imputação. Foi colocada dentro de nós a justiça de Cristo. Por isso que nós não vamos para o inferno. Nós temos todas as garantias. Todas as garantias. E aquele que vive em rebelião contra Deus? Rebelião contra Deus, o que será dele? O estado do incrédulo. Aquele que não crê, aquele que não se arrepende, aquele que tem um coração duro e não se rende. Sofrerão amargamente e eternamente. A longanimidade de Deus. Estamos no tempo da longanimidade de Deus. Terceira pergunta. São 4 que Paulo faz. Terceira pergunta, versículo 34. Quem nos condenará? Quem nos condenará? O mundo pode até tentar. Os incrédulos podem até tentar. Satanás pode até tentar. Mas a resposta é ninguém. Ninguém pode. Por quê? Aí, quem foi que morreu por nós? No mesmo versículo aí. Foi Cristo que morreu por nós. Por isso eu não posso mais ser condenado. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo pagou a nossa dívida por completo na cruz. Não existe mais condenação. Foi Ele que morreu por nós. E no mesmo versículo diz, foi Ele que ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu os grilhões da sepultura. Ele ressurgiu triunfante. O último inimigo foi vencido, Paulo diz. Ó morte, onde tu está? Onde está a tua vitória? A morte foi tragada. Cristo venceu na cruz. Onde está o teu agrilhão, ó morte? A morte foi vencida. O último inimigo, Giliardo, foi vencido. A morte. Paulo diz, tragada foi a morte pela sua vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte e o seu agrilhão? E ele continua, e ele ainda está à destra de Deus, o mesmo versículo. Ele está à direita de Deus. Por isso, ninguém pode nos condenar. Ele está à destra de Deus, olha aí, à direita de Deus. Ele está à destra de Deus, ele foi glorificado, exaltado, e está à destra de Deus intercedendo por mim e por você. Amém. Olha aí, ele diz, está à destra intercedendo. É Ele que faz toda a mediação nos céus e na terra. Não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Pedro, não é ninguém, mas Cristo Jesus, aquele que desceu e que subiu, aquele que foi glorificado. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós porque Ele está, é o único que está à destra de Deus. É Ele que diz, quando eu peco, Marcos, Pai, perdoa Marcos. Perdoa Giliardi, perdoa o irmão Renato. É Ele que intercede por nós. Perdoa o irmão Rafael. É Ele que está à destra de Deus. Não existe outro. Não dá uma carga maior ao irmão Renato, ao irmão Marcos, ao irmão Gonzaga, que ele possa carregar. É Ele que intercede por você. Não dá uma carga maior, não é ninguém, porque não tem ninguém. Por isso que eu fico triste com alguns pregadores que dizem que Deus veio aqui para nos dar prosperidade, dinheiro, riqueza e poder. É mentira. É mentira. Eu determino, eu digo isso, eu digo aquilo. É mentira. É cruz. Quarta e última pergunta. É justamente com a pergunta que a gente começou. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí Paulo vem aqui e cita 7 sofrimentos. 7 tribulações que nós passamos aqui na terra. Olha o que ele diz no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada disso, a tribulação, todos os problemas aqui da terra, isso não vai nos separar do amor de Cristo.
nem o quê? Nem a angústia, aquela sensação de morte que o ser humano às vezes tem. Tem muitos angustiados hoje. Por quê? Porque não creem em Deus. Muitos que estão se suicidando, por quê? Porque não creem em Deus, que tem essa sensação de morte. Por falta de Cristo. Muitos estão, olha o que Paulo diz, perseguidos. Tem muitos perseguidos na China hoje, as igrejas estão sendo derrubadas. Fome, pobreza extrema, nada disso nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo. A falta de vestimenta, nudez não nos separará. As dificuldades financeiras não nos separará. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No versículo 36, Paulo cita aqui o Salmo 44. Ele diz que nós somos levados como ovelhas o dia todo ao matadouro. O que é que ele está dizendo aqui? Que no mundo teremos aflições. O que é que ele está dizendo aqui? Porta estreita, caminho estreito. É isso que Jesus está dizendo aqui. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para nós aqui, que nós estamos aqui. Jesus, ele nunca enganou ninguém. Nunca. O que é que ele diz? Quer vir até mim? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. É cruz, é dificuldades, é problemas. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por causa do meu nome, esse ganhá-la-á. Jesus nunca enganou ninguém. É cruz e porta estreita. Cruz e porta estreita. É isso que a gente tem que focar. Aí no versículo 37 ele dá o grito. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Em todos esses sofrimentos. A pessoa pega o versículo isolado, né, Gonzaga? Pensa que não tem os sofrimentos, ó. No meio, antes e depois. Em todas essas coisas. Em todas essas dificuldades. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Nosso Senhor. Porque nada dessas coisas terrenas nos separará do amor de Deus. Nada e nem ninguém. Quanto mais o cristão sofre, mais ele está sendo preparado. Mas, quanto mais o cristão verdadeiro sofre, mais ele se apega a Deus. Dependência, relacionamento. Relacionamento com Deus. Temos que ter relacionamento com Deus. Só Ele pode nos ajudar e tirar todo esse sofrimento. Porque Ele nos garante vida eterna. Sofrimento eterno Ele não garante, não. Isso vai passar. Quando nós chegarmos em casa. Só quando chegar lá. Enquanto estiver aqui, cruz. 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 Cruz com vitória. Garantias. Todas as garantias. Todas as garantias. Paulo cita aqui mais 10 coisas, né, desse mundo, no versículo 38 e 39. 10 coisas desse mundo, visíveis e invisíveis, presentes e futuras, que não podem nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Versículo 38 e 39, ele vai dizer aqui, ó, versículo 38 e 39. Os irmãos acompanhem comigo. O que ele diz? Ele diz, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Todas as garantias. Ele diz que a morte não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque a morte já foi vencida. A morte já foi tragada. A morte já foi vencida. Ele não pode nos separar, nem a vida, os prazeres desse mundo, porque o cristão verdadeiro, ele persevera até a morte. Nem os anjos, porque os anjos, eles ministram ao nosso favor, como diz o escritor de Hebreus. Nem o presente, as coisas desse mundo, nem os principados, Satanás não pode, nem o porvir, o futuro, nem os poderes, as nações. As nações, meus irmãos, o profeta Isaías diz que elas são como as nações do mundo, com todos os seus poderes bélicos, militares, elas são como um pingo dentro de um balde. Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Nem os céus pertencem a Deus, nem a profundidade, a terra ou o inferno.
Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada e nem ninguém. Ele está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Como Paulo diz no começo, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aqui é onde nós nos baseamos, meus irmãos, a certeza da salvação. As garantias, elas são dadas por Deus, não é pelo homem. O homem, ele é falho, fraco. Toda decisão e salvação, ela parte de Deus. É o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o que o homem fez, mas foi o que Cristo fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Amém. Nunca é por nós, mas por Cristo. Sempre por Cristo. Sempre por Cristo. E nessa noite nós já temos a certeza que nós não perdemos a salvação, mas que nós possamos nos firmar nela. Perseverar. Que nós possamos olhar para Cristo e continuar dizendo: Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Eu clamo a Ti, meu Deus, o único. Eu quero ter relacionamento contigo. Relacionamento, a palavrinha é essa. Relacionamento. Relacionamento significa o quê? Dependência de Deus. Em tudo que vamos fazer. Em tudo que estamos pensando. Quando nós colocamos as nossas coisas na presença de Deus, nós temos todas as garantias. Todas as garantias. Garantias de vida eterna, não de tribulação. Que aqui já, ele deu aqui uma lista, 17 coisas que não nos separa do amor de Deus. Mas nós temos todas as garantias, todas as certezas. Nesse relacionamento, Deus, ele já se entregou por completo, por inteiro. A pergunta é: e nós? Nós já nos entregamos por completo, por inteiro, nesse relacionamento? Nós já nos entregamos? Se não, hoje é noite. Hoje é noite. Hoje é noite de relacionamento. Hoje é noite de dependência. Hoje é noite de nós olharmos para Cristo. De nós olharmos para a cruz. De nós olharmos e termos dependência desse Deus. Eu não estou falando só de entrega da boca para fora. Eu não estou falando de entrega só de estarmos aqui juntos no culto, não. Mas que nós possamos nos entregar de corpo, alma e espírito a Deus. Isso é dependência. Isso é relacionamento. Entregarmos os nossos afazeres diários. Deixar Deus direcionar as nossas vidas. Amém. Nós seremos bem-sucedidos. Nós teremos todas as garantias quando nós fizermos isso. Quando nós entregarmos as nossas vidas a Ele, de corpo, alma e espírito. Dependência de Deus. Dependência desse Deus que pegou mortos. Nós estávamos mortos. Mortos literalmente, em pecados e delitos. Mas Ele veio e nos resgatou. Esse relacionamento, ele começa hoje, se nós não estamos tendo, e ter mais dependência. Deus é um Deus de relacionamento. E Ele quer ter um verdadeiro relacionamento comigo e com você. Não existe outra oportunidade. A oportunidade é essa. A esperança é essa, de ter um relacionamento sincero. Como eu falei, não foi o que eu fiz. Não foi e não será nunca o que nós fazemos. Mas o que Cristo fez por nós. É o sangue de Cristo derramado, vertido, como nós cantamos aqui, na cruz do Calvário, que nos dá redenção, regeneração, justificação e santificação e glorificação. Essas são as garantias. Vem tudo no pacote. Tudo no pacote. É só juntar e embalar as garantias do amor de Deus. Que nós possamos, nessa noite, nos curvar verdadeiramente diante desse Deus. Que nos libertou do império das trevas e nos conduz para o reino do Filho do seu amor. Amém. Amém. Essa é a mensagem da parte de Deus que eu tinha. Eu queria orar, depois passar para a Gonzaga e encerrar. Agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Renata e agradecer a Gonzaga. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. Agradecemos a Deus.